A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 40, que diz assim: E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. O título da nossa reflexão é As 5 Pedras. Esse versículo que eu acabei de ler encontra-se no contexto de uma história muito conhecida, a história de Davi e Golias, o confronto entre esses dois homens. Então aqui nós sabemos nessa história que o exército filisteu e o exército de Israel entrariam em guerra, estava na iminência de entrar em guerra, em batalha. E num determinado momento, um representante dos filisteus, esse gigante, um homem acostumado à guerra, a palavra diz que ele tinha aproximadamente quase 3 metros de altura, um homem tarimbado, um homem que já participou de muitas guerras, ele afronta o exército Deus vivo, dizendo: olha, você manda um representante de vocês para lutar comigo. Aquele que vencer, vence a batalha. E nesse contexto, ele não só fez essa solicitação, ou trouxe essa oportunidade de batalha entre 2 homens somente, não tendo a necessidade dos 2 exércitos guerrearem. Ele afrontava o exército do Deus vivo. E essa afronta não causou em nenhum dos combatentes do exército de Israel repulsa, coragem. Muito pelo contrário, trouxe ao coração de todos os israelitas, trouxe o medo. Eles estavam com medo quando olharam o tamanho daquele gigante. E a partir daquele momento aparece a figura, o personagem central desta história, que é Davi. Davi possuía alguns irmãos que guerreavam, que faziam parte do exército de Israel. E eles, por serem tarimbados na batalha, a gente imagina que eles poderiam se posicionar e ter coragem suficiente de ir lá enfrentar aquele gigante. Mas não. Foi preciso um irmão, Davi. Todo mundo sabe que Davi era um pastor de ovelhas. Um dos filhos de Jessé com a responsabilidade de pastorear ovelhas, que assim é uma função tanto quanto simples e não muito notória, enquanto seus irmãos estavam no exército. E naquele contexto, Davi, que era um homem, né, que tinha uma certa intimidade com Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele não se conformou com aquela situação. E Davi tinha um hábito, né, de usar o seu alforge e guardando ali algumas pedras, sempre teve esse costume de andar, porque para poder proteger as suas ovelhas, ele utilizava a tiradeira ou funda, que é o outro nome que se dá à tiradeira, e a arma que ele tinha, que tinha condições de lutar com alguém, era justamente essa tiradeira com essas pedras. E Davi não se conformou. Davi foi diante do rei Saul e disse: olha, tudo isso que está acontecendo aí, esse gigante afrontando, não pode ficar assim. Davi colocou no seu coração que aquele gigante não poderia jamais afrontar o exército de Deus vivo. E esse texto a gente sabe que Davi, ele vai para cima do Golias, o Golias, né, menospreza Davi, e Davi, todos sabem que ao término dessa história, Davi consegue com uma pedra cravar na testa desse gigante, e esse gigante cai e morre. E a partir daí, todo mundo viu o poder de Deus na vida de um homem. Por que eu fiz essa introdução? Para você que não conhece a história, para entender, e para que você que conhece essa história possa ratificar aquilo que você já sabe. Foi a vitória de um pastor de ovelhas que possuía uma funda com pedras, 5 pedras que ele tirou do riacho, contra um gigante de 3 metros de altura, guerreiro, pertencente ao exército filisteu, acostumado a batalhas. E aqui a gente consegue ver que o poder de Deus na vida de um homem faz com que ele consiga vencer
gigantes. E é aí que eu quero chegar. O gigante Golias, ele representa os gigantes que se levantam contra nós. Golias, o filisteu, ele representa os desafios, as afrontas. Ele representa tudo isso que tenta nos intimidar, mostrando para nós o seguinte: você não tem condições de vencer esse obstáculo. Você não tem condições de vencer esse gigante. Você não tem condições de sair da onde você está. E Davi, ele representa aquele que quando olha para o gigante, não olha para o tamanho dele, não olha para o tamanho do problema, não olha para o tamanho da dificuldade, do desafio. Davi representa aqueles que têm em si a presença do Deus vivo, que não aceita a afronta, porque sabe que o Deus vivo está conosco, que Ele é quem nos faz vencer os desafios. É Ele quem nos faz vencer os gigantes. Davi é aquele que representa as pessoas que não confiam somente na sua própria força. Davi é aquele que se posiciona diante da dificuldade, sabendo que em nome do Senhor dos Exércitos ele vai vencer aquele obstáculo, aquele gigante, aquela dificuldade. Eu não sei, caro ouvinte, o que você está passando na sua vida, mas eu garanto para você o que acontece na minha. Muitos gigantes se levantam ou se levantaram na minha vida. Muitos obstáculos, muitos desafios no curso da minha vida vêm aparecendo e não vão deixar de aparecer esses desafios, esses gigantes, esses obstáculos. Mas eu confesso para você que todas as vezes que eu fui diante desses obstáculos, desafios, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo me concedeu a vitória. O Senhor Jesus Cristo me concedeu a paz para que eu pudesse avançar, para que eu pudesse conquistar, para que eu pudesse vencer. E foi assim que aconteceu na vida de Davi, e é assim que vai acontecer na sua vida, e é assim que vai acontecer na minha vida, eu creio. Todas as vezes que os obstáculos, que os desafios, sejam no seu trabalho, aqueles desafios, aqueles gigantes que se levantam tentando lhe oprimir, tentando lhe ridicularizar, tentando colocar você para baixo. Todas as vezes que esses gigantes se levantarem em sua vida ou se levantarem em minha vida, todas as vezes que essas lutas também acontecerem na sua própria casa, na sua própria família, quando os gigantes se levantam, às vezes são gigantes que entram na área emocional, na saúde mental, na saúde física, são gigantes, são obstáculos que se levantam, seja nos seus estudos, quando você está aí tentando prestar concurso público, tentou a primeira vez, aí falam, esse concurso é muito difícil, olha, esse Golias aí é muito difícil, não sei se você vai conseguir vencer. Enfim, você tem no percurso da sua caminhada de fé, na sua vida, na sua trajetória, em algum momento, Golias vai se levantar. E é aqui que eu quero trazer para você, em paralelo a essas 5 pedras, bastou uma para Davi derrotar o Golias. Bastou uma, mas ele colocou 5 pedras dentro do seu alforje. E traçando um paralelo, eu quero tratar com você nesse dia de 5 pedras importantes para que possamos vencer os obstáculos, para que possamos vencer os Golias que se levantam. A primeira pedra que eu cito para você, que eu apresento para você, na verdade, neste momento, é a pedra do posicionamento. Davi, no verso 32 de 1 Samuel 17, diz: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Aqui mostra o posicionamento de Davi. Então a primeira pedra que eu quero tratar é a pedra do posicionamento. Davi tinha um obstáculo, tinha um filisteu que estava diante dele, sabia que era um desafio, sabia que não seria tão fácil vencê-lo. Mas Davi se posicionou diante da luta. Eu e você também temos que pegar a pedra do posicionamento. Todas as vezes que a luta aparecer, não é fácil. Mas toda vez que o obstáculo aparecer, volto a dizer, não é fácil. Mas nós temos que nos posicionarmos diante desse obstáculo, dizendo que não, eu vou lutar. Teu servo irá lutar contra ele, contra o obstáculo.
A segunda pedra que eu quero trazer para você, apresentar para você, como fundamental para vencer os obstáculos e os gigantes da vida, é a pedra da coragem. Nos versos 34 e 35, diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpe e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. O que significa isso? É a pedra da coragem. Davi aqui mostra, está falando com Saul: Saul, olha, o teu servo e toma conta de ovelhas. Eu sou um simples pastor de ovelhas, eu não sou um guerreiro que faz parte do seu exército. Mas eu digo para você o seguinte: eu tenho coragem. Quando aparece algum urso, algum leão tentando pegar a ovelha, e se porventura pegou, eu tiro a ovelha da boca desse leão, da boca desse urso. Então aqui, caro ouvinte, mostra a coragem de Davi. Davi se posicionou diante do rei, se voluntariando para guerrear contra o filisteu e mostrando a sua coragem. Então, isso para mim e para você também é importante. Nós temos que ter posicionamento, a primeira pedra, mas a segunda pedra é importante, que é a pedra da coragem. Não é fácil, mas nós temos que ter coragem diante das lutas, diante dos obstáculos, sabendo que Deus vai nos dar a vitória. A terceira pedra é a pedra da dependência. No versículo 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Aqui mostra a dependência de Davi. Ele disse, eu não vou diante do filisteu, diante de Golias, na minha força. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos exércitos. Aqui mostra a dependência. É a terceira pedra. Davi foi dependente. Ele não foi na sua própria força. Ele não confiou nas 5 pedrinhas e na sua atiradeira, na sua funda, achando que essa arma seria o suficiente para matá-lo. Não, Davi disse que ia sim com as suas armas, com as pedras, porém ele ia em nome do Senhor dos exércitos. É dependência isso. Que eu e você sejamos dependentes de Deus nos momentos em que tivermos o desafio pela frente. Não vá na sua própria força. Não acha que as 5 pedras são suficientes para você vencer o desafio, mas que você tenha essa pedra na sua mão, que é a pedra da dependência. Quando você depende de Deus, quando coloca Deus à frente, o obstáculo vai cair, o Golias vai cair e você será vencedor. A quarta pedra é a pedra da palavra. É no próprio versículo 45, a palavra tem poder, a palavra de Deus tem poder. Quando Davi diz que vai diante do filisteu em nome do Senhor dos exércitos, ele está dizendo: eu vou na palavra de fé, eu vou na palavra que tem poder, não a minha, a palavra do Senhor dos exércitos, porque ele ouvia a voz de Deus. Então aquela vontade, aquela gana de vencer Golias parte do seu interior. O próprio Deus colocou aquele inconformismo no seu coração. Então ele foi diante do Golias com esta palavra: eu vou diante de você em nome do Senhor dos exércitos. Assim também tem que ser na nossa vida. Nós temos que tomar posse da palavra, que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio diante dos desafios e dos gigantes que se levantam. E por fim, a pedra da fé. No verso 46 diz assim: Davi disse: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda terra saberá que há Deus em Israel. Aqui é a fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui Davi mostra por que ele realmente foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele foi diante de Golias pela fé. E assim tem que ser na minha vida e na sua vida. Então, caro ouvinte, essas 5 pedras, diante dos desafios da vida, diante dos Golias que se levantam, a pedra do posicionamento, da coragem, da dependência, da palavra de Deus e da fé.
Independente do seu problema, caro ouvinte, creia que o mesmo Deus que agiu na vida de Davi, dando vitória diante de Golias, é o mesmo Deus que está com você nesse momento de dificuldade, de crise, de opressão. Não sei qual é o momento, mas o Senhor está com você. Tome essas 5 pedras, que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.